E aí, quando eles fazem isto tudo oralmente, chegam à décima, agora vão representar. Como é que isto se escreve. Então, esta é uma décima, e como é que podemos escrever isso? A nossa medida padrão é sempre a grande, né? O metro. Esse bocadinho tem alguma das grandes? Consegue lá ter alguma das grandes? Não. Então temos que pôr um zero. A nossa primeira medida foi o metro. Temos que pôr um zero. E agora, este bocadinho é quantas das 10 em que podemos lá colocar? É uma. Então, mas agora temos 0,1. Mas o que é isso? Temos 0,1. Temos 0,1. Mas isso não é assim. Ok, porque ainda não está a vírgula, exato. A vírgula só surge depois, que engraçado. Nós temos que separar esta medida mais pequena que a professora trouxe. É mais da medida pequena, inteira grande. é mais pequena do que a coisa. Então temos que separar a nossa medida standard, que é o nosso modelo, o nosso padrão, das outras que estamos a criar. Porque eles estão a criar as outras medidas mais pequenas. Então o que é que se põe? Põe uma vírgula, e eles passam todos. E põem a vírgula. E esta associação, portanto, eles ficam com o 0,1, pronto, e aprendem que é uma décima. Mas a minha questão é esta. Se eles já têm aquela, podemos depois associar. Pronto, exato. Eu ia perguntar que é importante... Não, mas é isso que eu ia dizer. Decimais, só trabalhar com... Mas esperem, porque é assim, nas indicações, esta é a sensação que eu tenho no novo programa e não só, é conseguir trabalhar permanentemente, em permanência, diferentes representações dos números. Portanto, não me parece que seja desajustado, que se possa introduzir, não logo, que às vezes tem que ter algum tempo de espera, mas haver em algum momento a associação dos dois, porque isso vai facilitar muito o trabalho. E mais, e pode permitir, não nesta aula, exato, que estas coisas são. Outra questão importante, que pode permitir desfazer a ideia da história que os decimais... Não, espera. Exato, diz, Jorge. Espera aí. Não concordo, eu não percebi se... Deixa-me só dizer uma coisa que para terminar isto. Podes deixa só concluir a ideia e depois podes, que eu não ouvi o que é que eu porque é assim, para desfazer aquele erro que chega sistematicamente de que os decimais são os não inteiros e os inteiros são os inteiros, não tem nada a ver com os decimais, esta é uma boa oportunidade para eles perceberem que o 1,0 ou que o metro também é um número decimal, mas que não houve necessidade, é como se coubesse inteirinha, é uma coisa que mede 1 metro, que coube ali inteirinha, não há necessidade de uma parte decimal. E o que vai permitir trabalhar as frações que representam números inteiros. Sim. Que são números decimais como os outros, as tais dízimas finitas. E, portanto, eu acho que é uma oportunidade boa para aos poucos começar a desfazer, pelo menos nos professores da formação, esta ideia de que decimais são aqueles que não são inteiros. E as frações podem ajudar um bocadinho nisso. Jorge, o que é que tu não concordas? Não concorda com o aparecimento do 0, não sei das quantas? Sim. Ou seja, o numeral decimal antes da fração. Nesta sequência que a Fátima estava a dizer, se temos a unidade dividida em duas partes, partimos ao meio, é a metade. A metade eles já sabem representar como um meio. Já sabem isso. A quarta parte, a quinta parte, já sabem. A décima parte vem intuitivamente, sem qualquer dificuldade, até mesmo para aqueles assim. Se já tiverem trabalhado isso, não é? Aliás, mas na nossa proposta nós trabalhamos, Jorge, eu não estou a interromper, mas estou a associar aí. Nós trabalhamos aquela tarefa das tortas, que tínhamos uma tira, que dividíamos ao meio e era metade da torta. Depois dividíamos outra vez e davam um quarto, dividiam outra vez, davam um oitavo. Nós fizemos essa. Fizemos a outra do João, em que trabalhámos com o redondinho na mesma, os círculozinhos, os setores, também a fazer divisões e sempre a associar a fração. Antes disto, eu estou a dizer, as tarefas que eu propus tinham esta sequência, as tortas e isso. Portanto, a representação da décima surge primeiro assim e só depois assim. Mas o próprio programa refere primeiro as frações e depois os decimais. Mas isso já foi feito. Espera, agora é ela. Eu não discordo em nada do que o Jorge disse. Claro. Agora, a questão é, essa questão não é, se calhar é a dúvida que eu tenho, então e é na mesma aula que podemos trabalhar as duas, que devemos trabalhar as duas representações? Exatamente. Se esta surge primeiro que aquela e nós queremos aquela... No entanto, uma das coisas que eu
falo muito aos formandos é que os contextos ajudam a compreender e ajudam a fazer surgir os números. E na tarefa que estamos a trabalhar as medições, estes números não surgem de maneira nenhuma. Estas representações não surgem. E o que eu quero fazer surgir são estas. Portanto, e aí eu não misturava. Mais tarde, nesta aula, ou na sequência de aulas que eu fizesse com esta atividade das medições, só surgia esta representação. Mais tarde, a seguir, uma outra aula em que, e com um contexto em que fosse indiferente surgir uma representação ou outra, então e fazia surgir as várias representações da mesma quantidade. Deixa-me fazer uma pergunta, que é assim, se por acaso, antes, os miúdos já tiverem trabalhado com as metades, as terças partes, as quartas partes, as décimas partes, portanto já tiverem sido sabido representar, acho eu, que não faz mal nenhum, numa primeira etapa, dizer, vocês até, isto é a décima parte, vocês até já sabem como se escreve, hoje vamos aprender uma outra maneira de representar as coisas. Porquê? Dá-nos jeito aquela forma, e dá-nos jeito, porque aliás, senão... nós queremos introduzir porque senão, às tantas, se a gente se focar, mas é um bocado de passagem, é de fazer a ponta. Não é por acaso que o programa apresenta esta Espera, Jorge, espera. Mas o primeiro. Espera aí, posso. É assim. Nós. Não nos choca nada. Naquelas medidas, nós focarmos excessivamente num décimo. Não é excessivamente. Às tantas temos que pôr 1 sobre 100 e 1 sobre 1000. Sim. Não é? E surge muito mais facilmente a partir daí, com 1 sobre 100 e 1 sobre 1000, porque eu tenho uma unidade dividida em não sei quantas partes e só quero um bocadinho daqueles. Mas surge noutro contexto, tal e qual. E a partir da fração 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésima, porque é isto que é ninguém se mede com frações, mede-se com centímetros, decímetros, mede-se com coisas. Assim. Mas estou preocupado em dividir o metro em 10 partes iguais, que é isso que nós estávamos a falar, para surgir o decímetro. Então eu tenho o metro. Para surgir a décima. Sim, tenho o metro dividido em 10 partes iguais e vou dar um bocadinho daqueles. Tal e qual. E outra maneira de representar é 0,1. Mas isto surge imediatamente a seguir, não é noutra aula. Surge imediatamente a seguir. Está bem, ok. Tudo bem, mas depois não se continua por aí. O que eu estou contra é contra a exclusão. Não deixa. Exato. Visualmente. Se dividimos em 10 é 1 décimo, porque já estudámos isso na outra tarefa. Tão simples como isso. Tudo bem. E a seguir vem o numeral decimal. Agora, excluir porque é confuso é aquele. Este é o mais simples de todos. Nem aquele é. Eu não discordo disso, Jorge. Desculpa, eles estão habituados àquela representação por causa dos ciências e dos euros e de etc. O que é confuso é depois comparar as coisas. O que é confuso é depois eles perceberem que se nós temos 0,4, que 0,4 é maior do que 0,321. Claro, isso é que é confuso. O resto da aula é com os numerais decimais. Mas esta tarefa também serve para isso, porque simultaneamente, pelo menos eu quando fiz isto, este ano ainda não fiz, mas quando no primeiro ciclo fiz isto com os formandos, simultaneamente preenchíamos uma tabela. Claro. Todos têm pelo menos 1 metro. E ninguém tem 2 metros. Todos têm 1 metro. E a seguir, continua. E a seguir, e eles já estão a comparar. E há uns que vão... desculpa. Tu podes continuar. E há uns que vão ter 1,21 m, por exemplo, e há outros que vão ter 1,30 m. Ok. Exatamente. E há um que já tem um número com 3 algarismos e o outro só tem 2. E o que só tem 2 é maior do que o que tem 3. E até podem, se tiverem dúvidas, até podem pôr-se lado a lado. Eu vi isto na aula da Céu Santos com umas estagiárias, que eu trabalhei com elas esta tarefa, e elas foram concretizá-la e depois a Céu deu-lhe aquela coisa. É giro.